boa tarde para todos e todas. É com uma grande alegria que a gente vai começar, então, mais uma palestra do nosso ciclo de seminários, Diversidade em Foco, Saberes e Desafios diante das Mudanças Climáticas. Esse aqui é um espaço que se propõe a refletir sobre a importância da diversidade de saberes e experiências na construção das soluções climáticas, para a crise climática. A gente reúne aqui, então, pesquisadoras, pesquisadores e lideranças sociais, num diálogo plural e interdisciplinar sobre a biodiversidade e as mudanças climáticas. E hoje a gente tem o grande prazer de receber a Nádia Madalena, geógrafa formada pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, mestre pela UFMG. E ao longo da sua formação, então, a Nádia participou de diversas experiências acadêmicas e de extensão, tendo sido estagiária no Centro de Memória da Unicamp, no COSEM? É no COSEM mesmo? É no CMU. No CMU? Ah, muito bem. E bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência na Geografia, voluntária do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, junto ao CMBio, onde ela tem muitas experiências, né? E a sua dissertação de mestrado, então, investigou o papel do fogo na produção do espaço, analisando seus usos na agropecuária e no manejo das paisagens, bem como seus significados simbólicos e os conflitos entre diferentes formas de compreensão e da gestão do fogo, em especial entre o chamado fogo calunga e o fogo institucional, associados às barreiras, né, do Preve-Fogo do IBAMA. A sua trajetória de pesquisa se insere no campo da ecologia política, com ênfase no uso nos usos tradicionais do fogo, nos conflitos territoriais e na atuação política de políticas públicas ambientais, na cartografia social e na dinâmica das áreas protegidas. A sua atuação evidencia a importância da gente integrar os saberes locais e científicos na compreensão dos desafios socioambientais e contemporâneos, contribuindo para um debate mais sensível, plural e contextualizado sobre as mudanças climáticas. E, além de tudo, acho que eu não escrevi aqui, a Nádia me ajudou muito já na disciplina de biogeografia, onde eu aprendi muito com o fogo, do fogo com ela, então tudo que eu sei de fogo definitivamente foi ela que me ensinou. Foi uma grande atuação durante muitos semestres e depois, felizmente, durante a pandemia, né, um período triste, mas que possibilitou a gente em diferentes locais, aí essa conexão também, ela participou bastante também durante a pandemia. Então é um grande prazer de tê-la aqui e fique à vontade, então, Nádia, obrigada, viu? Boa tarde, gente. Eu sou a Nádia, como a Clarice disse. Queria agradecer primeiramente, né, a Carol, a Clarice pelo convite e a todos vocês que estão aqui. Estou muito honrada de ter esse espaço aqui para falar. E eu intitulei a minha palestra de Mudanças Climáticas no Território Calunga, Percepções e Implicações no Manejo da Sociobiodiversidade, que é uma parte, né, dos dados do meu mestrado. Pode passar. Vou fazer uma breve apresentação. Clarice já falou, né, bastante, mas eu sou geógrafa aqui pela Unicamp. O CMU e o PIBID me deram uma boa formação, assim, que foi plural, né? Trabalhei muito com a educação escolar, apesar de hoje não estar mais atuando, mas me deu uma base muito boa. E daí eu fiz voluntariado na Chapada, em julho de 2018, que foi o mesmo ano que eu me formei. E daí eu tava, assim, fui fazer voluntariado, tava desiludida com a geografia, achei que eu não fosse mais trabalhar com isso nunca mais, e inclusive prestei educação física aqui na Unicamp, que eu tava trabalhando com tecido acrobático nessa época. E, enfim, vim fazer vestibular, passei, daí em janeiro de 2019 eu voltei pra Chapada, e eu até coloquei em vermelho porque foi onde tudo mudou, que foi a primeira vez que eu vi uma queima prescrita, a brigada fazendo o manejo do fogo no parque. E isso literalmente me tomou. E daí eu vim para cá, comecei o curso de educação física, mas querendo voltar para a Chapada para lidar com fogo. Aí sou eu bem desesperada no dia da prova da brigada, me preparei para fazer o curso da brigada, que é um curso né, mais intenso, assim, porque os antigos analistas tinham a ideia de que o brigadista tinha que ser uma pessoa muito forte e bruta e aguentar andar 50 quilômetros subindo o morro para apagar fogo, assim. E nesse ano eu fui fazer o curso, tenho a prova antes de fazer o curso, essa é a foto do dia da prova, que tinha eu e mais de 100 homens para fazer a prova.
e escutei muitas coisas, tanto no dia da prova quanto durante o curso, né? Do tipo que brigada não é lugar para mulher, que eu não tinha que estar ali, ou que seria bom eu estar ali porque daí os homens iam comer bem e ter a casa arrumada. Então, tipo assim, né? O básico de uma mulher quando tenta ir para outros lugares, né? Não que antes não tivesse tido mulher lá naquela brigada, já tinha tido, mas já fazia uns 5 ou 6 anos que ela tinha sido contratada e tinha sido demitida porque deu problema na brigada, assim, ela agrediu um homem, eu acho que não suportou e partiu para cima num cara, daí obviamente os dois foram demitidos e a partir daí ficou essa coisa de que não é bom ter mulher na brigada porque dá problema. Eu não fui contratada, muitos homens desistiram tanto da prova quanto do curso, eu não desisti. Sofri muito, não vou mentir, mas eu não desisti e não fui contratada. Mas eu não arredei também e continuei voluntariando lá na brigada. E daí, enquanto voluntária, eu acompanhava a brigada junto com eles, né? A gente ia para as práticas de queima, fazia acero e que eu queria mesmo ter essa prática do fogo, assim, aprender a lidar, apagar fogo, andar no mato e botar fogo e entender toda a leitura do ambiente para fazer esse manejo, né? Pode passar. Aí esses são, acho que, os meus primeiros professores do fogo, que são os brigadistas que me deram muito apoio e me incentivaram a continuar a estar na brigada, assim, né? São meus amigos até hoje, alguns ainda estão lá na brigada, outros não estão mais. Mas era eu no meio deles, assim, né? Então tinha que ter uma amizade boa também e uma confiança. Pode passar. Aí, nesse trajeto, enquanto voluntária lá na brigada, eu fui entendendo o fogo também como objeto de pesquisa, porque eu comecei a trabalhar com uma pesquisadora dentro do território Calunga e dentro do parque. E no território eu tive um contato antes de eu começar a minha pesquisa, porque tinha um moço do meu curso de brigada que era Calunga e ele me chamou para ir fazer uma queima de roça. Então, até então eu tinha tido contato com o fogo da gestão, né, de como o ICMBio lida com o fogo, e daí eu abri essa outra caixinha das pessoas colocando fogo, porque é uma ferramenta de trabalho, né? E daí eu acompanhei essa pesquisadora, Ana Carla, da UNB, fui 4 vezes para o território com ela fazer campo, e ela tinha essa faceta muito mais ecológica, mas acabava que quando você vai conversar com as pessoas e saber o que elas acham do fogo, ou como elas usam o fogo, vem também as questões sociais e mais imateriais, assim. E daí muitas perguntas foram vindo na minha cabeça, principalmente sobre essa relação do Calunga com o fogo e do IBAMA com o fogo, porque em algumas comunidades do território o IBAMA está presente, então tem essa percepção também de como é a atuação do IBAMA lá dentro. Aí eu quis voltar para a geografia, porque daí eu falei, acho que eu quero pesquisar isso e também não queria sair da geografia, porque é uma formação que, apesar de eu estar desiludida, eu gosto muito da ciência geográfica, né? Aí eu queria entrar na geografia e no fogo, mas na geografia com fogo e no fogo com a geografia, fazer um emaranhado, assim. E daí as perguntas que me guiaram no mestrado foram essas, né? Como era a relação do povo Calunga com o fogo antes da presença do IBAMA, como que ficou depois, o que mudou, se existe conflito, quais os significados do fogo para o Calunga. Aí o meu mestrado, que eu fui fazer na UFMG, e eu fui para lá atrás dessa disciplina de ecologia política, que eu nunca tinha visto essa disciplina na geografia, e lá tem um geógrafo que trabalha com isso. Aí a dissertação é intitulada Geografias do Fogo e Suas Territorialidades, um estudo na realidade Calunga, que saiu um artigo depois, o fogo Calunga, os usos tradicionais, a presença do pré-fogo e os conflitos territoriais, que daí eu foquei mais na questão do conflito, e na dissertação aparece também um pouco da questão simbólica, né? Que eu fui fazer o campo e eu não fui com um questionário pré-determinado, uma estrutura de entrevista, né? Eu fui para conversar com as pessoas, então muitas vezes a conversa começava porque elas me viam lá e ficavam curiosas, tipo, o que você está fazendo aqui? Quem é você? Você já conhecia aqui? E daí a gente começava a conversar e às vezes eu só chegava e falava, e o fogo? E a roça? E a conversa ia, né? Então, assim, foram inúmeras pessoas e formas de diálogo e assuntos que me chegaram, né? Pode ir.
Aí esse é o território Calunga, para quem não conhece, ele fica a norte da Chapada dos Veadeiros, pega nordeste goiano e sul do Tocantins. Em área demarcada, é o maior território quilombola do Brasil. A parte do Goiás é, inclusive, sítio histórico e patrimônio cultural. Pode passar. É um território vasto, conservado e lindo por natureza. Esse daqui é uma foto do Vão do Moleque. Lá eles chamam de vão sempre quando são as baixadas, assim, né? Então aqui é o Vão do Moleque. Foi uma das comunidades que eu fiz o campo. A próxima foto é do Vão de Almas. A da comunidade do Mimoso, no Tocantins, não consegui ter um ponto assim que eu tirasse a foto, né, para mostrar, mas as paisagens são parecidas, assim, né, vãos e serras e rios que estão ali cortando o território. Pode passar. Eu fiz o campo que durou 35 dias, eu fui sozinha fazer meu campo, meus orientadores não iam conseguir me acompanhar. Eu também não tinha nenhuma pessoa que tivesse a disponibilidade de ficar mais de um mês comigo no campo. Aí fui eu, um caderno de campo, uma barraca e um sonho, ficar um mês lá nas comunidades. Como eu já tinha ido algumas vezes, eu fui atrás dos contatos que eu tinha, né? Principalmente no Vão do Moleque e no Vão de Almas. Então, liguei pro povo e falei, e aí, posso ir na sua casa ficar uns dias? Pode, vem. Levavam um tanto de arroz, feijão e verdura para ajudar na comida e um galão de combustível, porque eu também dependia deles me levando para conversar com as pessoas e tudo mais, né? E lá é difícil chegar combustível, então eu levava o galão e, né, no meio dessa troca, assim. Durante o campo, eu não tive muitos problemas assim em ser mulher sozinha fazendo campo, porque eu estava muito entre amigos que eu já tinha lá, né? Eu tive uma situação que foi desconfortável, vamos dizer assim, mas deu para lidar bem. Mas o que mais me marcou nesse sentido de ser uma menina fazendo um campo sozinha era que as mulheres, principalmente todas, me perguntavam se eu tinha marido e se eu tinha filho. Aí, quando eu respondia que não, elas falavam, então por isso que você está conseguindo viajar um mês sozinha. Por isso que você está estudando, então. Por isso que você está aqui, você não tem ninguém para dar notícia, não precisa. Perguntava, sua mãe não se preocupa? Não, preocupa. Quando eu tenho internet, eu mando que eu estou bem, mas essa questão, assim, de eu ser uma mulher sozinha, vamos dizer, para elas era o que fazia sentido de eu estar estudando e fazendo um campo tão longo, sem ter, né, ninguém assim para eu dar satisfação. Aí uma falou assim, porque Deus tá certo, filha, Deus é o melhor companheiro mesmo. Porque você não tem ninguém para olhar para trás. Você não tem ninguém que vai... Porque os homens não deixam as mulheres fazer isso, não. Óbvio que tem as regionalizações e as particularidades, mas se aqui a gente encontra homens que iam ficar, né, barrando a gente, lá é pior ainda, assim. Aí as mais velhas têm essa visão e as mais novas, que muitas já fizeram faculdade, já têm uma outra perspectiva, né? Tipo assim, de não buscar o casamento, por exemplo, como sendo aquela primeira coisa, né, que as mulheres normalmente buscam. Enfim, aí eu voltei de campo, fui fazer a minha transcrição do caderno e cheguei em 5 categorias, assim, que, querendo ou não, a gente tem que ficar separando as coisas em caixinha para estudar. Aí o fogo e a produção do espaço, onde eu falei sobre o uso do fogo na confecção das roças e na criação de gado, e como que eles fazem esse manejo, né, para a produção de alimentos e criação de animais, então. Fogo e os ciclos ecológicos, então como que eles leem o ambiente e partem dos ciclos do próprio ambiente para manejar o fogo, então acompanhando fase de lua, estação de seca e chuva, nidação de bicho, e floração e frutificação das plantas, né? Então tem épocas que pode ou não botar fogo por causa desses fatores. Fogo e as mudanças ambientais, que é o que eu vou falar um pouquinho hoje por causa dos temas das palestras, assim, eu achei interessante. Fogo e o simbólico, apareceu, não achei que fosse aparecer tanto, mas apareceu, assim, de como fazer a roça, do instrumento de colocar o fogo, de usar a candeia que usa na festa para abençoar a roça,
história de Curupira, de chama de fogo que passa por cima do morro, várias coisas apareceram, assim, e daí eu não tinha como não colocar, né? E fogo e as instituições, que na dissertação e no artigo também é onde tem mais coisa, porque todo mundo, manejadores ou não de fogo lá no território, tem alguma coisa para falar sobre isso, porque realmente dá muito conflito, assim, né? No Brasil era proibido, até pouco tempo atrás, qualquer uso do fogo, e sem saber o porquê que as pessoas usavam, né? Então, colocava na mesma caixinha o fogo de expansão de fronteira agrícola com reitão e fogo tradicional para fazer roça. Mas aí como que você proíbe uma ferramenta de trabalho, né? Um elemento de uma base material, assim, porque eu uso o fogo para manutenção da vida, igual você usa uma enxada, você usa o fogo, aí vai falar que não pode queimar. Então, assim, muitos conflitos, muitas percepções doloridas de escutar, assim, porque você percebe que vai na subjetividade mesmo, né? Vai na questão existencial, assim, do sujeito, do povo, da gestão do território, da apropriação do próprio território, enfim. Pode passar. Aí aqui foi no campo do mestrado, uma queima de roça, eu consegui ver uma só, no tempo que eu fiquei lá, que bem quando eu mudei de uma comunidade para outra, começaram a queimar numa comunidade, aí, enfim, deu os tempos, assim, foram diferentes, mas eu consegui acompanhar uma, que daí, nesse caso, inclusive, o Arnaud, ele acendia a candeia, que é uma vela feita de cera de abelha, que eles usam na festa de São Gonçalo, no festejo deles, ele usa essa candeia para botar o fogo, que é para abençoar, assim, para dar tudo certo e a roça ganhar, né? Aí eu tava lá, falei que eu queria tirar umas fotos, perguntei se eu podia ver ele queimando, aí ele falou assim, pode, mas já que você veio aqui então para aprender isso, você que vai botar o fogo, então você vou te acender a candeia, você vai botar os fogos arrodeando aqui os pontos, aí depois você faz seu trabalho e eu termino de espalhar o fogo na roça. Porque é assim que aprende, né? Você não vai aprender lendo, não tem um livro de como que você vai queimar uma roça, você aprende de criança, queimando junto, vendo queimar. Pode passar. Aí aqui foi uma outra queima que durante os campos que eu fiz com a Ana Carla, a gente viu numa outra comunidade do Prata, e também queimando com a palhada. E é interessante porque eles queimam acende a palha e vai espalhando com a palha, e o pré-fogo usa o pinga-fogo, né? Que é um instrumento que bota uma mistura de gasolina e diesel e acende aquilo e pinga. Então, você vê até no jeito que queima a diferença da instituição e do fogo tradicional, assim. Que eu esqueci de botar foto do pinga-fogo. Pode passar. Aí a roça, depois que queimou, que toda a vegetação em volta, inclusive, dá uma sapecada, mas não espalha, porque é isso, né? Tem uma ciência muito fina de como queimar. Não é qualquer hora do dia, e eles preparam a área antes e vê a direção do vento, começa a colocar contra, enfim. E daí, em 1 hora, fez o serviço todo e a roça está queimada e é a coisa mais linda. Pode passar. Aí um gadinho, porque eles criam gado lá no território, que majoritariamente o gado é criado solto, que diz na larga, né, na solta, assim. Então, não tem uma cerca que vai fechar um gado do outro. Os gados, inclusive, das pessoas se misturam, mas um jeito que eles têm de saber onde o gado tá foi onde eles queimaram por último, né? Então eles vão fazendo pequenas queimas, porque o gado, além de lamber a cinza, uma novidade também para mim, gosta de comer o broto. Então você vai fazendo as queimas, manejando o capim e sabendo onde o seu gado está no território. Pode passar. Mas aí vamos entrar na questão das mudanças, né? Conversei com algumas pessoas e quando eu perguntava, né, o que mudou? O que você acha que está pior hoje em dia? O que era diferente quando, né, você era mais jovem, assim? Aí vinha essa questão da chuva. Tanto do tempo da chuva que mudou, que agora a estação seca está mais prolongada, quanto do tipo da chuva, que antes chovia de inverno, e hoje não chove mais tanto assim quanto era antes, mas aí o que isso muda no território, né? Aí a Dona Francisca, esses nomes são todos fictícios, tá? Que eu botei na dissertação, as pessoas chamam outras na vida real. Ela tem 78 anos. Aí ela falou que das coisas que piorou foi a chuva que tem faltado, que os córregos, né, e as grotas seca tudo. Então, antes, mesmo na época da seca, ainda tinha água
chamada que a gente chama de vereda, assim, nos campos, e hoje não tem mais. E que daí isso foi diminuindo o capim e aumentando a quantidade de árvore, tanto que daí a quantidade de fogo diminuiu porque não tem tanto capim quanto tinha antigamente, né? E quando eu cheguei a primeira vez no território, para mim que era aquilo. Era tipo assim, aqui a fitofisionomia do cerrado vai ser é mais cerradão mesmo. Mas não, antes não era só cerradão, antes tinha outras fisionomias, assim. E que, aí a última cheia que ela viu mesmo já fazia 30 anos. Aí o João disse que no tempo do pai dele era vereda demais. E que quando ele era criança ele ainda conheceu vereda. Mas aí os minadores de água foi acabando, as veredas foi secando. Inclusive os bichos de vereda foram embora. Então tem alguns animais no território que não tem mais, igual você vê no alto da Chapada, por exemplo, né? Anta, veado, ema, não tem mais. E que na vereda, inclusive, eles faziam queima para o gado também, fazia essa manutenção do ambiente aberto com o fogo. Pode mudar. E daí, essa conversa com o Raimundo foi boa, assim, né? Que eu perguntei, foi uma conversa longa, eu perguntei na questão da chuva. Aí ele falou que foi diminuindo, mas que também tem uma história que a chuva muda de lugar. Só que daí, nessa mudança de lugar, ele esqueceu de passar lá e deu risada. Aí eu falei, mas por que acontece isso? Por que ela não tá vindo mais pra cá, então? Aí ele falou assim, e a senhora me apertou. Dizem que é por causa do desmatamento. Só que aqui a gente não desmata pra faltar chuva, porque é a árvore que chama a chuva. Acho tão lindo isso. Aí eu falei, mas e de Brasília pra cá? Porque quando você pega o ônibus de Brasília e vem pra Cavalcante, metade do caminho é lavoura. Aí ele falou, só se for isso, porque de São João pra cá, pra nós é longe, mas pra chuva é perto. Aí se for ver esse desmatamento em volta, a gente tá tipo no miolinho. Então quer dizer, as pessoas que não contribuem para as mudanças ambientais e climáticas são as que primeiro vão sofrer as consequências, porque eles têm um manejo do território e da produção de alimentos muito ligada com os ciclos naturais, principalmente pelo calendário da chuva, porque no Cerrado é muito marcado. E daí, se isso muda, isso se perde também, né? Então, tá num período agora, numa janela, assim, inclusive de incerteza, de tipo, vou plantar a roça, será que ela vai vingar? Ou não, né? Pode mudar. Aí ele também falou dessa coisa do fogo, né? Porque diminuiu o capim, então diminuiu o fogo no território. Mas que de primeiro tinha muito fogo, muito mais capim, tinha os campos, e daí era muito fogo e tinha que queimar ano sim, ano não, para não acumular. Essa macega, que eles chamam, é toda aquela palhada seca do capim que fica acumulado, e daí, se você deixa acumular muito tempo sem queimar, vira um barril de pólvora, e daí, quando queima, vira um incêndio descontrolado. Então, queimando em queimas menores e mais variadas e maior frequência, assim, você tem esse controle do combustível. Então, para muitos povos, incêndio é uma coisa recente também, porque quando eles podiam manejar a maneira deles, o tipo do fogo era outro, sabe? Então eles queimavam ano sim, ano não. Aí tinha, né, as datas. Em outubro queimava depois da primeira chuva, queimava na lua crescente, e hoje em dia eles é capaz de queimar só na serra, que é onde tem um pouco de capim ainda. E que mesmo quando era na seca, o fogo não entrava na vereda porque era muito úmido. E isso eu vi com os brigadistas, inclusive. Fazer queima em beira de vereda, na borda da vereda, no campo associado, começa a riscar o fogo perto da vereda contra o vento, ele queima em direção ao campo e não entra na mata, né? Então você protege algumas fisionomias e formações com o fogo, inclusive. Aí qual que é a implicação, né, no manejo da sociobiodiversidade? É aquilo que eu falei, é a desilusão com o próprio serviço, assim, é a insegurança que entra na insegurança, muitas vezes alimentar, porque você planta uma roça uma vez no ano, e o que ganhar daquela roça, o arroz, o feijão, o milho, a mandioca, você vai fazer e vai durar o ano inteiro. Não planta roça dia sim, dia não, é uma roça uma vez no ano. Então, se você plantou, trabalhou, e a chuva não veio como era para vir antigamente, e você não tem a roça, então você já tem uma parte do alimento comprometido, assim, né? Hoje em dia, claro que muitos deles trabalham dentro e fora do território, então não depende exclusivamente, pelo menos das pessoas que eu conversei, né?
território é muito grande, eu não sei como que é isso em outras comunidades mais para dentro, assim. Não depende exclusivamente da roça, mas eu acho que tem muita gente que depende. Daí, se a roça não ganha tanto, o que você faz, né? Então, fica nessa coisa, na desilusão, assim. Então, você perde todo o trabalho. Aí, a mudança climática, ela vem de novo, né? Na coisa da existência. Vai na existência das pessoas, né? Como resolver? Sei lá, não sei. A gente sabe, na verdade, né? Mas, assim, se vai resolver, se as comunidades tradicionais vão sofrer mais ou menos, ou se elas vão conseguir se adaptar, não sei também. Mas, às vezes, eu acho duro a gente aqui, né, que está nesse modelo de produção que faz essas coisas todas, também ir lá e buscar a resposta que, às vezes, eles também não sabem, porque eles também estão se adaptando, né? E a gente não sabe como vai ser. E pode passar. Aí o mestrado foi isso que eu tinha para falar, daí agora eu entrei no doutorado e a minha pergunta do doutorado vai ser essa: qual o lugar do fogo na geografia? Ainda não sei, espero daqui a uns anos conseguir falar para vocês também, mas era mais ou menos isso que eu tinha para falar e é isso, pode passar. Obrigada pela atenção de todo mundo. Obrigada, Nádia. Maravilhoso. Boa tarde. Parabéns pela apresentação, muito legal os seus resultados. Eu fiquei pensando aqui numa coisa, no ponto que se discute no contexto de mudanças climáticas, que no passado, quando a gente teve mudanças climáticas, elas eram mais suaves, né, o clima mudava mais lentamente, assim, eram glaciais, mas os organismos, como é que eles reagiam? Eles não mudavam de lugar. Era uma reação muito enfrentada nas climáticas seguinte, não está chovendo aqui, você vai para um lugar. Eles, nas entrevistas que nos relatam, você identificou se essas pessoas mudavam de lugar, essas comunidades, elas transitavam pelo espaço quando o clima mudava ou não? Assim, a posição ali da comunidade é fixa, né? Porque se eles precisassem mudar de lugar hoje, não teria como também, porque o redor está todo ocupado. Então... Sim. Assim, eles estão lá nesse território faz mais ou menos uns 300 anos. E desde então não mudaram, né? O território tem uma comunidade que eles dizem que foi uma das primeiras, assim, o território foi expandindo, mas eles não mudaram e não querem também, né? Mudar de lá. Então a luta, na verdade, é pela titulação e ampliação e tudo mais, assim, mas eu não saberia te dizer se isso provocaria alguma mudança, né, no contexto das mudanças climáticas, assim. Mas eu chutaria que não. Boa tarde, obrigado pela apresentação. E esses fogos são fogos de manejo, aqueles que se apresentou, manejos para a roça. Acontece também fogos naturais. Eu não sei se essa região sujeita a fogos naturais, imagino que sim. Se eles têm algum tipo de manejo para se proteger desses fogos naturais, plantio de plantas específicas ou outras técnicas, não sei. Então, essa coisa de fazer várias queimas pequenas e rotativas no território faz o que a gente chama de mosaico, que é o que hoje o manejo integrado do fogo tenta voltar, né? Então, em parques, por exemplo, onde foi proibido o fogo muito tempo e ficou uma continuidade de combustível, tenta voltar para essa questão do mosaico, porque com muitas queimas diferentes anos e diferentes épocas do ano, o combustível fica mais heterogêneo, né? E daí o fogo não se propaga com a mesma intensidade e velocidade de quando o combustível está homogêneo. Então, esse manejo do capim é uma proteção para não ter incêndio. E daí alguns falam de fazer acero em volta das casas, né? Então, faziam isso, assim. Ou queimava uma faixa em volta da casa, ou fazia na enxada mesmo, que quebrando essa continuidade do combustível, o fogo não vai passar caso venha, né?
Mas o que eu percebo, assim, é que esses povos que vivem no Cerrado, em contato direto, inclusive com a presença do fogo, caiu lá naquela serra um raio e começou a pegar fogo. Deixa queimar. O que eu vou fazer? Apagar aquele fogo naquela serra ali? Se não vai chegar em lugar nenhum. Chegar perto de casa, eu vou lá, apago. Mas se não chegar, é a natureza também fazendo a parte dela, assim, né? Aí, eu gosto muito de falar do caso de uma unidade de conservação no Tocantins, a ISEC Serra Geral do Tocantins. Porque lá foi onde o manejo integrado do fogo começou no âmbito da gestão. E hoje em dia eles chegaram num ponto de manejo de que eles não precisam apagar fogo de raio mais, entendeu? Não é perigoso mais, não tem um incêndio. Ah, o fogo caiu em tal lugar, putz, mas a gente queimou do lado ano passado, no outro ano queimou 2 anos atrás, acho que não tem perigo de espalhar não, então deixa queimar, entendeu? Então é isso, o manejo do fogo, ele é a proteção também, sabe? Pois é, parece que não, né? Tá baixo. Tá ligado? Fala. Bom, primeiro parabenizar seu trabalho é lindo. Obrigada. Eu fiquei curiosa, você comentou sobre os brigadistas, né, que são todos homens, né, essa coisa muito masculina. E eu fiquei curiosa se entre a comunidade quilombola existe presença de mulheres no manejo de fogo. Você comentou, né, que muitas Sim. delas falavam, você Sim. tá aqui sozinha, né, então por isso que é fácil para você. Mas elas participam de alguma forma disso? Sim, participam no preparo da roça e ficam lá na vigia também, né? Porque se eles vão queimar a roça, ele não vai uma pessoa sozinha lá botar fogo, chama os filhos, chama os vizinhos e eles se juntam ali e as mulheres muitas vezes estão junto também. Teve uma mulher que eu conheci que morava só ela, a filha e a mãe, e daí ela era que botava fogo sozinha, porque ela não precisa de homem para fazer nada, então ela vai lá e prepara a roça dela, bota fogo e planta. Mas não é tão comum as mulheres serem as que vão fazer o fogo, né? Agora, na brigada, mesmo nas brigadas Calunga, tem mulher contratada. Não é a maioria, obviamente, tem tipo umas 2, 3, mas existem, né? Porque elas vão lá, fazem a prova, o curso, contrata e estão trabalhando lá. Uma pergunta aqui, tem várias. Não vou fazer todas agora, não. Uma pergunta, você falou agora da Brigada Calunga, você poderia falar, duas perguntas, tá? Uma, eu queria entender um pouquinho melhor dessa Brigada Calunga, é uma brigada do povo, do território, da comunidade, ou é alguma coisa que o governo ali está, de alguma forma, o ICMBio atuando? E a outra coisa que eu me lembro que você já comentou, já ouvi você falar isso nas aulas, né? É essa relação do ICMBio, né, com o fogo e com o... Você falou que tem um conflito, Sim. mas eu acho que já que a gente tem um tempinho, se você puder falar um pouquinho mais, né, dessa questão e o que é a Brigada Calunga e a Brigada do IBAMA, né? Então acaba que a Brigada Calunga é a Brigada do IBAMA. Eles não são organizados enquanto brigada voluntária, assim. Existem outros territórios que têm a Brigada do IBAMA e a galera também se organizou em brigada voluntária. Lá só tem a Brigada do IBAMA. Dentro do território tem base de brigada lá no Mimoso, no Tocantins, que ano retrasado eles estavam chegando, na comunidade do Engenho e no Vão do Moleque. E daí também a Brigada de Cavalcante da cidade de Teresina, atua no território também. Então acaba que todos eles são contratados, Calunga, a maioria, e trabalha para o IBAMA. E essa é uma das maiores tretas, porque eles aprendem de um jeito a manejar o fogo, e daí eles são contratados pelo IBAMA e eles têm que seguir a cartilha do IBAMA. Né? Então, assim, tem um senhor que ele falou para mim, os brigadistas de hoje, eles são Calunga também, ele sabe do que a gente precisa, ele sabe dos antepassados dele, ele sabe do que está acontecendo agora, só que eles têm que seguir outro calendário. Só que eles aprenderam aqui de um jeito e aprenderam lá de outro jeito. Então, esse é um conflito, assim, porque todo mundo é família, todo mundo se conhece. Aí você
praticamente chega na casa do seu avô e fala que ele só vai poder queimar se a brigada estiver lá. É uma, sei lá, uma ofensa, assim, né? E daí fica essa... Né, que eu fiquei me perguntando durante o mestrado como que fica essa gestão do território, que ela não é mais totalmente, pelo menos na questão do fogo, autônoma dos Calunga, né? Agora que ele está tentando voltar, assim, e aquela coisa, mas anda muito devagar, né? E o IBAMA, ele tem esse caráter de polícia ambiental, assim, né? Eles têm uma forma que é muito diferente do ICMBio. O ICMBio, no trato com a população, é bem mais ameno e agradável e entende seu lugar do que o IBAMA, entendeu? Eu percebo isso, assim. E os velhos lá do território falavam, chama o pessoal do IBAMA para vir aqui. Eles nunca vieram aqui para mim perguntar, não. Nunca vieram conversar comigo. Vai lá e fala para eles que eu tô esperando eles aqui. Fala para eles virem aqui conversar comigo. Porque é fácil você contratar brigadista e mandar o brigadista fazer, e os gestores em si não conhecem tanto a realidade. Ano passado teve um incêndio brabo lá nos Calunga, e daí a galera do Preve Fogo tava lá. Aí eu até falei pro presidente da associação, aproveita que eles estão aí e chama para fazer um plano de manejo integrado do fogo do território, que é uma coisa que tem que ter, e não tem. Como que tem atuação e não tem um plano de manejo? Como que tem brigada e a brigada atua sem saber a necessidade do povo, né? Porque também é isso, a brigada é contratada em período emergencial, que chama. Então, contrata de julho a novembro. Só que os caras fazem queima em maio também. Só que essa contratação da brigada não é para botar fogo, é para apagar fogo. Aí os caras têm que botar fogo nas roças em outubro. Aí vira uma confusão, entendeu? Vira uma confusão. E as brigadas do IBAMA, as do ICMBio também, mas acho que as do IBAMA um pouco mais, elas têm atuação nacional. Então você contrata uma brigada todinha Calunga, aí na hora que o pau começa a quebrar no Pantanal, o povo vai pro Pantanal e o território fica sem brigada também, entendeu? Isso acontece. Nesse sentido, nossa, tem um caso que eu acho terrível. Teve um simpósio 2 anos atrás lá na Chapada de Manejo do Fogo, aí chamaram a Brigada Voluntária Feminina Pinagé. Coisa mais linda, as mulheres. Chega lá as mulheres para falar da história da brigada, aí é porque tem brigada do IBAMA no território, só que delas perceberam que quando chegava os períodos de ter fogo e de ficar perigoso, as brigadas estavam atuando em outros lugares, porque precisa de mais gente no lugar, você chama as brigadas e vai lá. E daí o território ficava desprotegido. Aí as mulheres se uniram enquanto brigadistas voluntárias para proteger o território. Então fica uma coisa assim que, né, sem contar que bota os caras tudo de gandola, de IBAMA e informação de linha, tipo, paramilitar, sabe? Gente, eu acho uma coisa assim horrível. Horrível. Enfim. Não sei se eu respondi essa pergunta. Respondeu, falar um pouquinho mesmo. Mais alguma dúvida? Falar assim, né? Beleza. Não, antes de eu voltar um pouquinho lá no início da sua apresentação. Primeiro, muito legal o trabalho, parabéns. Só que eu fiquei pensando que você foi sozinha nesse campo. E eu fiquei pensando em toda a problemática envolvida de ir sozinha nesse trabalho, mesmo esse trabalho sendo na área da geografia, que você trabalha com pessoas e tal, é um pouco também diferente do nosso tipo de trabalho na biologia, que geralmente a gente vai ficar mais isolado mesmo. Você faria esse tipo de campo de novo? Você indicaria as pessoas a irem sozinhas de novo? Uma coisa é você ir sozinho. Indicar não sei, né? Porque eu acho que perigoso você indicar, né? Porque uma coisa é isso, é o que eu faria. Eu faria de novo. Ai, não sei, é uma pergunta difícil. Talvez eu fosse junto e 2 mulheres assim, uma segurando a mão da outra e vai. Porque quando eu ia com a Ana Carla, a gente ia assim, ia eu, ela e mais uma. Ia só nós 3 fazer campo. E só que a gente conseguia ir mais gente porque ela usava o carro, né? Tinha caminhonete lá E eu nem isso tinha. Tinha como levar ninguém. Eu ia fazer campo com ela, recebendo pra estar ali. Eu também não tinha como pagar ninguém pra ir.
Então, eu acho que são diversos contextos, assim. Eu acho que, sei lá, se eu estivesse me orientando e ela falasse, eu vou sozinha para campo, eu ia falar, Eu acho que isso é um pouquinho sobre o que você considera pode. a importância da sua ciência, né, do seu estudo, e a importância da sua vida, né? Sim. E medindo isso na balança. Né? Sim. Não, total. Sim, né? Minha mãe ficou preocupadíssima, meu pai, meu orientador, quando eu voltei de campo, eu fui sem saber direito quanto tempo eu ia ficar, na verdade. Eu só tinha um compromisso 45 dias depois em Palmas. Inclusive, eu saí do meu campo e peguei a carona e fui para Palmas, seguir, subir no Tocantins, assim. Mas eu não sabia quanto tempo eu ia ficar. Assim, em 15 dias de campo eu ia falar, não, acho que tô com dados, ou se eu ia ter que fazer de novo outro campo, por exemplo. Aí eu voltei de campo, encontrei meu orientador e falei, nossa, fiquei 35 dias. Quê? Você é doida. Você foi sozinha e ficou 35 dias. Se eu fosse homem, será que eu ia ser doida de fazer isso sozinha? Né? Tipo assim, talvez ele não fosse usar essa palavra. Mas é porque não ia ter como fazer. Entende? Foi isso, assim. Eu cheguei no ponto que eu falei, se eu não fizer assim, eu não vou fazer o trabalho que eu quero fazer. Porque eu não quero chegar lá na casa da pessoa e despejar um monte de coisa, porque é um assunto delicado, é sensível, eles não vão falar do conflito se eles não confiarem em você. Tanto é que era isso. Muitas vezes eu era entrevistada, depois que eles sabiam quem eu era, aí que eles falavam comigo, sabe? Então foi isso, assim, segurei na mão de Deus e fui, literalmente, e deu certo, né? Assim, calhou de eu ir procurar lugares onde eu conhecia as pessoas, foi muito bom também, porque elas me acolheram, me ampararam, tipo, hoje vou te levar para conversar com fulano. Eu falava, tá bom, me levava. Hoje você não vai sair conversar com ninguém, não. A gente vai fazer farinha aqui, você vai ver a gente fazer farinha, porque é importante. Sim, senhor. Então, assim, foi assim que foi, entendeu? Mas eu não sei se eu indicaria. E aí, gente, mais alguma dúvida? Você teve alguma dificuldade para interagir com as pessoas? Qual foi a sua maior dificuldade? Interagir não muito. Sim, acho que os primeiros 3 dias dá uma coisa do dialeto, vamos dizer assim, do idioma. É português que eles falam, mas é outro português, né? É um português muito mais regionalizado, eles têm palavras próprias e forma de dizer próprias. Então, toda vez que eu chego lá, até hoje, eu chego e demoro uns 2 dias para, tipo, relembrar as palavras, formar o glossário na minha cabeça, assim. Então, eu acho que isso não foi uma dificuldade. A minha maior dificuldade era locomoção. Porque também eu fui sem carro, sem nada, né? Então, para chegar na primeira comunidade, eu arrumei uma carona com outro pesquisador que estava indo para lá. Aí, como eu levei combustível, o Zé me levava para os cantos na motinha dele. Aí, depois eu voltei para a cidade. E aí, quando eu fui para o Vão de Almas, eu desci de caminhão. Aí, fui igual o povo anda lá mesmo. Paguei a passagem do caminhão, 5 horas de viagem na carroceria do caminhão, cheguei. Aí levei o combustível e o Zilmar me levava para os cantos. Aí para ir para o Mimoso, como que eu vou chegar nessa comunidade? Do outro lado do rio, inclusive, tô longe. Aí fui conversar com o seu Getúlio, que tem barco, que me levou para não sei aonde. Aí arrumou uma carona com um moço, que eu nem conhecia. Aí essa hora eu fiquei um pouco com medo, assim, meu Deus, vou montar na garupa de um homem que eu não sei quem é, e ele vai me levar 1 hora de moto por aí, até chegar na casa de outra pessoa que eu não conheço, entendeu? Mas a família que me recebeu no Mimoso, o cara é professor, então ele também, outro dia me mandou mensagem, se souber de algum mestrado para eu fazer, que ano passado você me mandou um que eu não consegui, e assim, deu certo, né? Então foi difícil, a locomoção acho que foi o pior, sabe? De estar sozinho e depender, né? De tipo, das outras pessoas, assim, e confiar.